grande Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista ele está dizendo que ele se alegrou quando disseram para ele, vamos à casa do Senhor. Isso significa que ele já veio alegre para a presença de Deus. Quando nós lemos esse versículo, nós temos que entender que quando recebemos o convite de estar na casa do Senhor, nós já temos que nos alegrar, porque sabemos que na casa do Senhor há alegria com abundância. Sabemos que na casa do Senhor até a tristeza ela tem que saltar de alegria. Por quê, irmão? Porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Aleluia. Amém, irmão? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus. Então, nós vemos o quanto Deus já falou aqui no culto. Esse teatro maravilhoso, nós vemos que, como já foi dito pelo pastor também, a realidade, infelizmente, é essa. Nós vemos que tantas pessoas querem ser, mas não fazem, aleluia, o que é para ser feito. Nós vemos aqui a palavra do Senhor diz: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Nós vemos aqui, irmãos, que o olhar de Deus, a forma de Deus pensar, a forma de Deus ver é completamente diferente da forma do homem ou do ser humano olhar para o seu próximo nos dias de hoje em que nós estamos vivendo. É bem verdade que o homem, muitas das vezes, ele vai nos medir por aquilo que nós temos, por aquilo que às vezes apresentamos ser, vai nos medir pelo nosso carro, se ele é do ano, vai medir pela nossa roupa, vai medir pela, aleluia, as nossas condições financeiras. Muitas vezes o homem, ele vai escolher o melhor que está diante dos seus olhos. Mas Deus não. Deus é completamente diferente do olhar humano. Aleluia. Aquele que o homem rejeita, Deus, ele aprova. Aleluia. Olha para você ver que interessante a palavra de Deus. Então isso já é para você dar um glória, porque talvez você foi rejeitado pelo homem, talvez você foi humilhado pelo homem, mas Deus está dizendo, ainda que o homem te reprova, Deus ele já te aprovou, aleluia! Deus ele já te escolheu e te separou, ainda antes que você viesse no ventre da sua mãe, ainda antes que você estivesse no útero da sua mãe, Deus, ele já sabia o teu nome, já sabia quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, já sabia que você estaria aqui nessa noite e ele estaria lembrando você que você é um escolhido de Deus para uma grande missão. Meu Deus! E nós vemos aqui que a palavra do Senhor vai nos dizer, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. Ou seja, o Senhor, aleluia,
Ele nos escolheu, Ele nos resgatou. Alguém não dava nada para mim, não dava nada para você. Alguém não apostou em você, não acreditou na sua capacidade. Alguém não acreditou que você poderia executar a missão. Mas Deus está dizendo: eu te escolhi e eu apostei tudo em você. Aleluia! Porque o diabo, ele tem uma função de colocar na minha cabeça, na sua cabeça, que você não vale nada, que você não presta, que você não vai chegar a lugar nenhum, que você não tem capacidade, que você é o menor, que você é o desprezível, que você nunca vai conseguir, que você não tem capacidade. Essa é a função de Satanás, para te jogar para baixo, para te derrubar. Mas Deus não. Ele deu o seu único filho na cruz do Calvário, para morrer na cruz, para pagar um grande preço para mim e por você, aleluia, e pela sua casa e pela sua família. Alguém talvez olhou para mim, olhou para você e disse: esse homem, esta mulher, esse jovem não vai dar em nada. Mas Jesus abriu os seus braços e disse: está consumado. Eu vou pagar um preço pela vida do Mateus, eu vou pagar um preço pela vida da Rosa, do Júlio, eu vou pagar pelo Luan, eu vou pagar pelo Ezequiel, eu vou pagar um preço grande pela vida do João Paulo. Que preço é esse, irmão? Que preço é esse, irmão? É o derramamento do sangue naquela cruz, aleluia. Ou seja, o que significa isso, igreja? Significa que você tem muito valor, Teto. Significa que você tem muito valor, Franciele. Significa que o preço que foi pagado pela sua vida, irmã e irmão, é o preço do dinheiro, o ouro, aleluia, o diamante. Nenhuma joia pode pagar. Você é muito valioso. Você pode olhar para o lado do seu irmão e dizer para ele: olha, não fica triste, porque você é muito valioso para Jesus. Foi pagado um preço muito caro pela tua vida. Foi pagado um preço muito caro. Logo nós sabemos e entendemos: se o preço foi caro, quer dizer então que eu sou importante para Jesus. Quer dizer que você é importante para Jesus. Quer dizer que você é valioso para Jesus. Então não fique se achando rejeitado. Não fique se achando que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você não vai chegar. É mentira de Satanás. Porque para ele não tem jeito, mas para você, você é um escolhido do Senhor. Logo, quando nós falamos disso, nós lembramos tudo que foi dito sobre Davi. Olha que história linda de Davi. Nós vemos que Deus fala com Samuel. Mas vamos voltar mais no começo um pouquinho. Samuel: até quando tu terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Meu Deus! Quando eu li isso, irmãos, eu falei: meu Deus, que situação que Saul estava. O próprio Deus agora fala para Samuel: Samuel, não insista mais com Saul, porque eu já rejeitei. Mas aí eu fui ler os capítulos anteriores e fiquei perguntando para Deus: por que o Senhor rejeitou a Saul? E fui vendo que Saul, ele já deixou de obedecer a Deus. Ele tinha deixado de fazer a vontade de Deus. Ele tinha deixado de ouvir a voz de Deus. E quem não anda com Deus, irmãos, está sozinho. Meu Deus. Está fora do caminho. Está fora da porta estreita. E quem não estiver na porta estreita não é para andar com você. E quem não estiver no caminho que é Jesus, não é para andar com você. Meu Deus! Então há pessoas que Deus vai rejeitar e vai tirar, porque não porque Ele não ama, não porque Ele não adora, é porque a pessoa já desistiu de ouvir a voz de Deus. Já não ouve mais a voz de Deus, já não obedece mais, já está igual Saul, está dando voz só para o mundo, só para o povo lá fora. Então Deus fala para Samuel: olha, Samuel, e Samuel insistiu no Senhor. A Bíblia diz que Samuel vai orar a Deus. Mas por que, Senhor?
Mas por quê? Porque Samuel já não obedece mais a minha palavra, já não ouve mais a minha palavra, já não está mais no mesmo propósito, Samuel, já não anda mais na reta que é para andar, Samuel. Mas Samuel, eu tenho visto alguém que está no anonimato, que está esquecido. Meu Deus! Alguém, Samuel, em que a própria família já o rejeitou, em que a própria família já não dá mais credibilidade. Meu Deus. Alguém, Samuel, em que a sociedade, se olhar para ele, não vai dar valor nele. Não vai dizer, Samuel, Meu que Deus. ele é propício para esse cargo que eu tenho. Mas eu tenho no coração um novo rei para levantar. Aleluia! E eu peço para você, Samuel, eu te mando, vai até a casa de Jessé. Porque é lá na casa de Jessé, Samuel, que eu tenho me escolhido. Meu Deus. Interessante que Deus fala agora para Samuel ir na casa de Jessé, mas não fala o endereço, não fala o número, não fala a rua, só fala, vai lá na casa de Jessé. Por quê, irmãos? Porque Deus sabe na onde você mora. Deus conhece o seu endereço. Deus sabe o número da tua casa. Mas antes disso, Deus vai mais no profundo. Antes dele saber o teu endereço, saber o número da tua casa, antes dele saber a rua da tua casa, ele sabe, e ele fala para Samuel assim, conjecturando: olha, Samuel, eu sei quantos fios de cabelo tem na cabeça de um novo rei que eu vou levantar. Aleluia! Eu sei, Samuel, o que se passa no coração de um novo rei que eu vou levantar. Meu Deus! Eu sei o que passa nos seus pensamentos. Eu sei, Samuel, o dia que ele nasceu. Eu sei, Samuel, da história desse novo rei. E ele tem me agradado. Meu Deus. Ninguém está vendo, mas vai lá, Samuel. Mas Deus não fala para Samuel também quem é que ele vai levantar. Ele só fala que é para ele ir na casa de Jessé, e lá ele tem um novo rei para levantar. Meu Deus. Mas nós vemos que aqui, irmãos, no capítulo 16, se eu não me engano, no versículo 1, o Senhor fala assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Aí Deus fala para ele: olha, Samuel, mas antes de você ir, enche o teu vaso de azeite e enviar-te-ei a Jessé. Meu Deus! O que eu entendo com isso? Eu só vou receber o profeta e a mensagem de Deus se o profeta tiver com a vasilha cheia de azeite. Aleluia! Porque profeta com um vaso vazio, Deus ele não vai chamar. Meu Deus! Deus ele não vai mandar profeta, irmão, sem azeite fazer a obra. Deus ele não vai chamar profeta sem azeite para fazer a obra. Profeta vazio não vai ser chamado para fazer a obra. Olha teu nome. E ainda que ele for chamado, muitas vezes ele não vai executar. Por quê, irmãos? Porque lá em Mateus, se eu não me engano, o Evangelho de Jesus Cristo nos diz, Mateus, capítulo 22, versículo 14, a Bíblia vai dizer que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. É, Deus. São poucos que têm, Mateus, operador Mateus, azeite. São poucos que têm azeite. Então há muitos profetas que estão indo aí entregando revelações, entregando profecias, mas estão sem azeite. Meu Deus! Estão com as suas vasilhas vazias, sem azeite. Mas Deus falou para Samuel: enche o teu vaso de azeite e enviar-te-ei a Jessé o Belemita. Meu Deus. Porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: comerei eu, pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma agora uma bezerra das vacas das tuas mãos e dize: vim sacrificar ao Senhor. Ou seja, toma aqui agora um cordeiro, em outras palavras, e vai e fala que você foi sacrificar ao Senhor. O profeta, além dele estar indo com o seu vaso cheio de azeite, ele está indo também junto com um cordeiro.
Aleluia. Ou seja, o profeta, ele tem que andar com o cordeiro e com a sua vasilha cheia de azeite. Aleluia. Porque o profeta que não anda com o cordeiro nem com azeite, ele é um falso profeta. Mas o profeta é verdadeiro de Deus. Ele anda com a vasilha cheia de azeite, com o cordeiro e ainda vai para sacrificar o Senhor. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, estar com o cordeiro. Precisamos estar cheio de azeite para poder fazer a vontade de Deus. Então ele vai agora. Ele já está cheio, com a vasilha cheia de azeite. Ele já está com o cordeiro. Ele já está indo sacrificar o Senhor. E ele chega na casa de Jessé. E a Bíblia diz, todos nós sabemos, que aparece Eliabe. Logo aos olhos de Samuel, todos nós já sabemos essa história. Certamente esse é o escolhido do Senhor. Tem uma aparência boa, tem uma fisionomia boa, fala como um rei, talvez. Aí Deus olha para Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Eu, porém, vejo o que está dentro do seu coração. Aí passa Eliabe. E também o Senhor diz, não, também não é esse. Passa Samá. Não, também não é esse. A Bíblia diz que passam-se todos os filhos que estavam na casa de Jessé, e nenhum era o que o Senhor tinha escolhido. O interessante, irmãos, que todos esses que passaram estavam numa boa lá na casa deles. Mas Davi, que era um dos filhos de Jessé, ele estava no campo trabalhando, cuidando das ovelhas do seu pai. Logo eu entendo que Deus, ele não chama aquele que está à toa na sua casa. Ele chama aquele que está trabalhando. Ele não chama para depois fazer. Ele já chama, pastor, aquele que já está fazendo. Aí Deus falou no meu coração, antes de eu ser um cooperador, eu já tenho que fazer como um cooperador. Antes de eu ser um diácono, eu já tenho que fazer como um diácono. Antes de eu ser um presbítero, eu já tenho que fazer como um presbítero. Antes de eu ser um evangelista, eu já tenho que agir como um evangelista. Antes de eu ser um pastor, eu já tenho que agir como um pastor. Aleluia! Eu não posso esperar Deus me chamar para depois eu fazer. Primeiro eu faço e depois Deus vai fazer a minha. Aleluia! Você está entendendo? Primeiro eu tenho que fazer, para depois Deus fazer na minha vida. Meu Deus! E agora passaram-se todos, nenhum era. Meu Deus! Aí Samuel olha para Jessé e diz, mas acabaram seus mancebos, acabaram seus jovens, acabaram seus filhos todos. Na cabeça de Samuel, será que Deus errou a casa? Será que é essa casa mesmo? Será que é essa família mesmo? Aleluia. Eu quero dizer para você, é a sua casa mesmo, irmão. É a sua casa mesmo, irmão. Deus escolheu a sua casa para exaltar, meu filho. Deus escolheu a sua casa, é na sua família, é nos meios dos teus mesmo. Talvez você está duvidando aí, será que Deus tem um chamado na minha vida mesmo, irmão? Será que Deus tem obra na minha vida mesmo, irmão? É na sua vida mesmo, é na sua casa mesmo, é no meio dos teus que Deus te escolheu. Aleluia. É lá, irmão. É lá na sua casa. Acabaram-se os jovens. Meu Deus. Ainda falta um. Será que precisa chamar ele? Será? É melhor deixar ele lá mesmo, porque aquele só sabe cuidar de ovelha. Aquele só sabe ficar no campo. Meu Deus. Aí Samuel olha, então manda chamar, porque enquanto ele não chegar, ninguém se assentará à mesa. Meu Deus. Aleluia. E o interessante, irmãos, que Samuel poderia ir atrás dele e ungir ele lá no campo.
Mas aonde ele estava sendo rejeitado? Na sua casa. Na onde ele estava sendo desprezado? Na sua casa. Na onde ele estava sendo humilhado? Na sua casa. Graças a Na onde ele estava sendo esquecido? Na sua casa. Na onde ele estava como menor, o desprezível, no meio da sua família, no meio dos teus. Então logo Deus fala, manda chamar ele lá. Porque o azeite vai cair na cabeça dele, vai ser aqui, aonde ele está sendo humilhado. Ele vai ser exaltado aqui na casa dele. É aqui que ele está sendo humilhado? É aqui que ele está sendo desprezado? É aqui que ele está sendo esquecido? É aqui que ele está sendo rejeitado? Então manda chamar ele. Aleluia. E ele vem. E Davi vem, um homem humilde, um jovem humilde, obediente. E ele chega. E quando ele chega na porta da sua casa, ele já não chega entrando, ele poderia chegar e entrar, a casa dele. Agradecemos, Jesus. Mas Samuel fala, pode entrar. Ele fica esperando chamar ele, porque ele não era oferecido. Ele não queria a primeira cadeira, pastor. A Bíblia fala, quando nós chegar, que nós não viemos sentar na primeira, para que depois não mandam você sair para que outro senta. Mas senta no último para que te chamem para o primeiro. Aleluia. Aí Davi para na porta. Aí Samuel olha e diz, entra-te, porque é você mesmo. Você é o escolhido de Deus. É você, aleluia. É você que Deus escolheu. Aleluia, até hoje você foi humilhado, até hoje você foi rejeitado, mas hoje Deus te exalta no meio da sua família. Aleluia, agora se posta, se ajoelha aí, Davi, se ajoelha aí, porque o azeite de Deus vai descer sobre a tua cabeça. Aleluia. Eu quero dizer para você que Deus, aleluia, preparou, aleluia, uma botija de azeite nessa noite para exaltar você aqui nesse lugar. E esse azeite vai cair sobre a sua cabeça. Irmãos, o que vai acontecer quando o azeite cair sobre a minha cabeça? Olha o que aconteceu com Davi. Quando o azeite caiu na cabeça de Davi, o Espírito Santo de Deus se apoderou dele. Aleluia. Glória a Deus. Quem nessa noite deseja, aleluia, esse azeite. Quem nessa noite deseja, aleluia, que esse azeite venha sobre a sua cabeça. Olha que o Espírito Santo se apodera de você. Aleluia. E sabe o que acontece quando o Espírito Santo se apodera de mim? Aleluia. A tristeza ela corre. A fraqueza ela corre. Aleluia. O desânimo ele corre. E eu salto de alegria. Porque o Espírito Santo ele é paz. O Espírito Santo ele é fogo. O Espírito Santo ele nos dá força. O Espírito Santo ele nos consola. O Espírito Santo é quem nos ajuda a caminhar. Aleluia. Aí Davi vem e se prostra. Samuel agora derrama o azeite sobre a cabeça dele. O Espírito do Senhor se apodera dele. Aleluia. Veja bem, ele era esquecido, era humilhado, mas não importou. Aleluia. Deus, quando olhou para Davi, não olhou para a sua estatura, não olhou para a sua condição, não queria saber se ele sabia falar. Mas Deus via o que Davi fazia no campo. Deus via o que ninguém via, o que Davi enfrentava no campo. Meu Deus. Tem muita gente querendo lutar com o gigante. Eu quero enfrentar o gigante. Eu quero derrotar esse gigante. Mas antes de eu derrotar o gigante, eu preciso aprender a matar o urso. Eu preciso aprender a matar leão. Para depois eu ir lutar com o gigante. Meu Deus. Tem muita gente querendo coisas grandes sem passar primeiro pelas pequenas. Meu Deus. Sem primeiro passar pela provação, pelo deserto. Tem muita gente querendo pular o degrau. Tem muita gente querendo passar na frente de Deus.
E Deus está dizendo, olha, eu chamo aquele que tem experiência. Meu Deus. Eu chamo aquele que está disposto a matar o leão. Eu chamo aquele que está disposto a matar o urso. Eu chamo e te dou experiência para depois você enfrentar o gigante. Porque quando aparecer o gigante, você vai ter experiência. Porque quando aparecer o gigante, você vai ter experiência, porque você derrotou o leão, porque você derrotou o urso, então você vai adquirir experiência. Deus está dando experiência para alguém aqui nessa noite. Esse urso, esse leão que apareceu rugindo lá na sua família, na sua casa, não é para te matar, é para te deixar mais forte, é para te deixar mais experiente, para que lá na frente, quando aparecer Golias, você vai saber como lidar. Aleluia. Nós vemos aqui, irmãos, que Deus ele escolhe as coisas loucas, as fracas, para confundir aquelas que pensam que são. Quantas pessoas melhor tinha na sua família que Deus poderia escolher? Quantas tinha na minha família que sabem muito mais do que eu não sei nada. Pessoas muito mais bem financeiramente, Deus poderia ter escolhido outros. Mas não, Deus olhou para mim um dia, lá na pracinha, perto da minha casa, com o bolso cheio de cocaína, com o bolso cheio de maconha. Alguém olhou para mim e disse, esse daí não vai dar em nada. As pessoas próprias da minha família olhavam para os meus primos e diziam, não anda com ele não. Você vai parar na cadeia ou você vai parar morto. Mas Deus achou graça na minha vida. Deus achou graça na sua vida. Deus mostrou, aleluia, que eu poderia ser rejeitado até mesmo pelos meus. Mas Ele não me rejeitou, aleluia. Isso que é importante, irmãos. Aleluia. Saul era até aprovado pelo povo, pastor, mas rejeitado por Deus. É melhor você agradar a Deus e ser rejeitado pelo povo. Do que você ser aprovado pelo povo e ser rejeitado por Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia que vai nos dizer, mais importa eu agradar a Deus do que eu agradar os homens. Então, se eu estiver fazendo as coisas certas para Deus, agradando a Deus, irmãos, infelizmente alguém vai ficar aborrecido comigo. Porque alguém não vai ficar feliz com a minha atitude. Alguém não vai ficar feliz com a sua atitude. Alguém não vai ficar feliz com a sua decisão. Alguém não vai ficar feliz com a sua resposta. Mas eu tenho que olhar para a Bíblia. Se Deus estiver de acordo, mais importa agradar a Deus do que agradar aos homens. O próprio Jesus foi rejeitado. O próprio Jesus, a palavra do Senhor diz, eu vim para os meus, mas os meus não me quiseram. Viraram as costas para mim. Uma coisa eu aprendi, irmãos, e quero passar para você, você também já deve saber. Para de querer agradar todo mundo, que você mesmo vai ficar decepcionado. Meu Deus. Se preocupe em agradar a Deus. Porque você não vai se encaixar muitas das vezes nas normas do A, do B, do C. E você muitas vezes quer se encaixar nas normas de alguém. Se encaixa nas normas de Jesus Cristo. Se encaixa nas normas do caminho, da verdade, da vida. Porque Ele é o verdadeiro pastor. Glória a Deus. O verdadeiro homem que deu a vida por amor de nós. Meu Deus. Nós temos que nos preocupar, irmãos, e agradar a Deus. Porque nos dias de hoje é culto de missões. Nós vemos que quando Deus ele nos dá uma missão, nós temos que obedecer e fazer. É Ele que nos capacita. Ah, irmão, mas eu não sei fazer. Ele te escolheu. Você se acha fraco? Ele te escolheu. Ah, irmãos, eu me acho pequeno, mas Ele te escolheu. Ah, irmãos, eu não sei falar. Ele poderia ter escolhido o que sabe, o que tem teologia, o que é graduado, o que sabe mais. Mas Deus te escolheu. Ele viu graça em você. Ele quer que você continue, que você não pare. Meu Deus. Quando Ele nos manda, nós temos que fazer, porque quando nós não fazemos, pagamos um grande preço. Olha para você ver Jonas. Deus falou com Jonas: Jonas, pega um navio e vai pregar a minha palavra em Nínive. O que Jonas fez? Comprou uma passagem
e entrou no barco para ir para Tarsis. Aí Deus falou para mim no meu coração, pastor, o diabo, ele sempre tem um barco para um Jonas Fujão. Jesus. Ele sempre tem um barco para o Jonas Fujão. Meu Deus. E o diabo preparou o barco para o Jonas. E Jonas foi no barco do diabo, deixou de ir na direção de Deus, no barco que Deus pediu para ele ir. Ele fugiu e foi para um barco que o diabo também ofereceu para ele. Porque toda vez que Deus ele faz uma promessa para mim e para você, o diabo também vai apresentar para você uma saída. Ele também vai apresentar o prato dele. Meu Deus. E não foi diferente com Jonas. Ele apresentou também o barco dele. E Jonas, em vez de obedecer à voz de Deus e fazer a missão que Deus mandou, preferiu fugir para o barco que o diabo preparou para ele. Meu Deus. Porque quando eu não obedeço a Deus, quando eu não faço a vontade de Deus, lógico, eu entendo que estou fazendo a vontade do diabo. Meu Deus. Então agora Jonas não fez a vontade de Deus, não entrou no barco que Deus preparou para ele, preferiu o barco que o diabo tinha preparado. Aleluia. E o barco que o diabo prepara, às vezes diante dos nossos olhos parece ser bom. Meu Deus. Por quê? Porque além de Jonas ir para o barco que o diabo preparou, o diabo fez aqui. Ele entrou e foi para o porão. E lá no porão parecia que estava tudo bem, Diácono Júlio. O que ele fez? Ele deitou e dormiu. E o diabo só balançando o barquinho para ele dormir. Ó. É como se ele estivesse numa rede e o diabo fazendo assim. Ó. Dorme, filhinha. Fala para mim agora, quantas vezes nós deixamos de fazer a vontade de Deus para entrar no barco que o diabo prepara? Deus. Quantos hoje estão dormindo no barco do diabo? Meu E o Deus. diabo está só balançando, ó. Meu Jesus. E Jonas está o quê? Dormindo no barco de Satanás. Meu Deus. Lá fora a tempestade começa. Enquanto ele está dormindo, Satanás só está tramando lá fora. Meu Deus. Só está tramando contra a vida dele. Graças a Deus. Nós vemos que a tempestade, as ondas, só cessa depois que ele sai do barco do diabo. Jesus. O Senhor é Você Deus. entendeu? O Senhor é A poderoso. tempestade, a luta, as provações, muitas vezes que vem diante da minha e da sua vida, diante do meu barco e do seu barco, só vai cessar quando nós deixarmos de fazer a vontade de Satanás Meu Deus. e voltar para o caminho que Jesus mostrou para nós. Aleluia. Jesus. E andar no caminho que Jesus mostrou para nós. Glória a Deus. Ele nos chamou, irmãos, para fazer a sua vontade. Ele nos chamou para andar no seu caminho. A Bíblia diz, a hora é agora. E a hora vem. A hora vem e a hora é agora. Em que Deus chama os verdadeiros adoradores. Aleluia. E adoram o Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Porque o Pai é espírito e se importa que os seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Então eu tenho que adorar de verdade. Eu tenho que adorar de verdade. Eu tenho que adorar de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque quando eu adoro de fora para dentro, eu engano o homem, mas ele eu não engano. Eu sou aprovado pelo homem, mas diante dos olhos dele eu sou reprovado. Então há muitos cantores, pregadores, profetas, pastores, evangelistas, missionários que são aprovados diante dos olhos dos homens, mas eles já estão reprovados por Deus há muito tempo. Meu Deus. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que há muitos que adoram com a boca para fora, mas o coração desses está longe de mim. Meu Deus. Há muitos que estão com o coração longe de Deus. Oh, Jesus. Estão aflitos, estão amargurados, estão desesperados. Glória te Estão damos. angustiados, magoados, decepcionados com o homem.
Toda vez que você pôr expectativa no homem, você vai se decepcionar. Toda vez que você colocar sua confiança no homem, você vai se decepcionar. Jesus. Mas confia no Senhor. Meu Deus. Coloca sua fé em Deus, o seu foco em Glória ao Deus, teu nome, Jesus. para que você venha manter de pé e firme. Glorioso, Senhor. Ele nos escolhe, Ele nos chama, Bendito é o teu nome. Ele nos capacita, mas nós temos que fazer as nossas partes. Meu Deus. Nós temos que seguir na sua direção. Nós temos que seguir no seu caminho. Porque é uma casa preparada para nós. Todo esse sofrimento, esse desespero, essas brigas, essas contendas, essas rivalidades, tudo que o mundo está fazendo a igreja sofrer hoje. Porque o diabo, ele está desesperado, porque Jesus, ele está às portas. Graças a Deus. O diabo, ele está com medo de te perder. Por isso que ele coloca esse pensamento inferior no seu pensamento. Por isso ele coloca essas palavras inferiores, essas palavras negativas no seu pensamento, dizendo que a porta não vai se abrir, dizendo que você não vai prosperar, que você não vai chegar, que você não vai alcançar, que é melhor você desistir, que é melhor você abandonar o barco. Mas não abandona, não desista. Meu Deus. Porque Deus, ele não me esqueceu de você. Ele não esqueceu da promessa que ele te fez. Ele não esqueceu, aleluia, do dia em que ele prometeu te exaltar, do dia que ele prometeu em mudar a tua vida, a tua história. Ele não esqueceu, igreja. É um versículo muito lindo que tem, se eu não me engano, em Isaías. Eu gosto desse versículo quando diz: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Irmãos, é quase impossível uma mãe se esquecer do seu filho. Mas ele está dizendo, ainda se porventura ela esquecer, eu não esquecerei de ti. É difícil, olha como é. Mas ele está dizendo, ainda que se for possível ela esquecer, eu não esquecerei de ti. Glória a Deus. Eis que tenho guardado nas palmas de minhas mãos a tua vida, a tua história. Está tudo perante o Senhor. Então não desanime, como já foi dito aqui nessa noite. Faz a obra de Deus com amor. Persevera. O segredo de receber a vitória, o segredo de receber a bênção de Deus é a perseverança. É eu perseverar no caminho do Senhor. É eu acreditar, é eu ter fé. Porque tudo que nós pedimos, nós queremos para ontem. Nós não queremos esperar. Mas por quê? Porque nós ficamos ansiosos. Meu Deus, maravilhoso. Irmãos, a Bíblia ela tem a receita para tudo. Glória a Deus. Graças te damos. Não fiqueis ansiosos com o que haveis de comer, de beber, de vestir. Aleluia. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso aí, Jesus. A palavra do Senhor diz que Deus ele cuida das árvores que não plantam e nem semeiam, mas Deus cuida delas. Agora você imagina você, irmã, que é semelhança de Deus. Imagina você que o próprio Deus ele vai dizer, olha, a própria palavra do Senhor vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira quer dizer, não tem explicação, não tem palavra que explique o amor de Deus pela tua vida. Meu Deus. Não tem palavra de Deus, então tira esse pensamento da sua cabeça que você não vai conseguir, que você não é ninguém. O diabo fica colocando para você até mesmo se matar, se cortar, se jogar talvez em cima de uma ponte, tomar algum veneno. Meu Deus. Irmãos, tira isso do seu pensamento. Aleluia. Alguém já morreu por você, você não precisa se matar. Alguém já morreu por você. Alguém sentiu dores por você e esse alguém entende a sua dor. Talvez até mesmo o seu cônjuge não entende a sua dor. Seu pai não entende a sua dor. Seu filho não entende a sua dor. Mas ele está dizendo, eu entendo. Por isso ele desceu do céu, irmãos. Como, aleluia, o próprio Jesus desceu do céu como um homem. Viveu na terra como um homem. Desceu como Deus e viveu como um homem.
sentiu as dores que eu e você ia sentiu, passou pelos problemas, pelo deserto, pelas acusações, pelas pedradas, pelas calúnias, por tudo. Meu Deus. E Ele está dizendo, eu sei o que você está passando. Eu entendo a tua dor. Eu entendo o teu sofrimento. Eu sei que você tem chorado e esse choro não é em vão. Alguém não entende o teu choro, alguém não entende a tua dor, alguém não entende o teu sofrimento, mas Ele está dizendo, eu entendo. Eu também sofri, eu também recebi pedrada, eu dei amor e fui caluniado. Eu dei carinho, eu dei pão e fui rejeitado. Eu dei água e fui apedrejado. Eu derramei o meu sangue e mesmo assim ainda foi rejeitado. E mesmo assim pessoas ainda não adoram a Ele, são mal agradecidas. Irmão, muitas vezes nós somos mal agradecidos. Nós olhamos só pelo nosso ego. Nós olhamos só pelo nosso eu. Nós queremos ser exaltados, nós queremos ser prósperos, nós queremos viver o melhor de Deus. E não agradecemos. Esquecemos da cruz. Esquecemos do sofrimento que Ele passou por nós. Esquecemos do amor de Jesus. Meu Deus, nós te louvamos. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a nós mesmos. Glorificado seja o teu nome. Nós temos que amar esse Jesus, irmãos, colocar Ele em primeiro lugar. Glória a Deus. Quantas coisas colocamos na frente de Deus? Meu Jesus. Quantas coisas? É fácil eu querer ser exaltado como Davi. É fácil eu querer que o azeite caia na minha cabeça, que o Espírito Santo se apodera de mim. Mas para isso eu tenho que pedir Deus. Meu Deus. Como Davi pegou e disse, Senhor, coloque em mim um coração puro e renove em mim um espírito inabalável. Aleluia. Sabe por quê? Porque no coração, irmãos, há muitas coisas que precisam ser mudadas no homem. Olha para dentro de você, chega na sua casa, olha no espelho e faz uma Me ajuda aí, irmão. Uma reflexão. Olha para trás. Meu Deus. E vê o que a sua boca tem falado. Meu Deus. Olha para o espelho e diz para você mesmo. Meu Jesus. Como você tem se comportado diante da obra de Deus. Meu Deus. Vê se você merece ser exaltado. Meu Vê Jesus. se você está na condição de querer colocar Deus na parede. Eu tenho certeza que você vai chorar. Meu Deus. E vai se prostrar. Jesus. Como diz a palavra do Senhor, coloque a boca no pó. Talvez Deus. ainda há esperança. Glória a Deus. Olha para ver o que você tem falado, como você tem agido, como você tem vivido durante esses dias. Jesus amado. Coloca de um lado as coisas boas, escreve, e do outro lado as coisas ruins. E depois você faz a soma e vê se você está merecendo ser exaltado. Meu Deus. Vê se você está merecendo ser primeiro de Deus. Nós precisamos, irmãos, nos analisar. Como diz o texto da Santa Ceia, Deus. examina-se o homem a si mesmo. Meu Deus. Temos que nos examinar e ver que não merecemos nada, mas pela sua graça e pela sua misericórdia, Meu Deus. Ele ainda tem cuidado de nós. Pela sua infinita misericórdia, Ele ainda tem cuidado da sua igreja, tem cuidado do seu povo. Graças. Pela sua infinita misericórdia é que nós estamos aqui nessa noite. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém. Meu Deus. Hoje é cada um querendo ser melhor do que o outro. É cada um querendo aparecer mais do que o outro. É cada um querendo cantar melhor do que o outro. É cada um querendo dizer que é mais santo do que o outro. Meu Deus. Um dia os discípulos também estavam assim. Ah, quem é o maior? Quem é o maior? Chegaram até Jesus. Senhor, quem é o maior? Aí Jesus traz uma criança e diz, olha, aquele que não se tornar como esta criança, Meu Deus. não entrará no reino do céu. Jesus. Ele estava dizendo, olha, você quer ser grande? Primeiro você tem que ser pequeno. Primeiro você tem que se humilhar.
O melhor para Deus não é quem está por cima, é quem está por baixo. Meu Deus. O melhor para Deus não é quem está no alto, é quem está embaixo. O melhor para Deus não é quem faz por aparência, é quem faz de coração. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, vamos nos analisar e saber que Deus nos chamou, que Deus nos escolheu no meio dos nossos, nos meios que nós estávamos esquecidos. Ele nos separou e agora é com nós. Nós temos que seguir, não podemos desistir, porque longa é a batalha. Às vezes nós estamos igual o profeta que deitou debaixo de uma árvore e falou: eu não quero mais, Senhor, quero morrer, porque a perseguição é grande. Realmente tem dia que nós estamos assim: Senhor, eu não quero mais. Eu prego, eu falo, eu faço, e a perseguição a cada dia aumenta, e as pedradas a cada dia aumenta. Mas árvore, irmão, sem fruto não recebe pedrada. Então, se você está recebendo pedrada, é porque estão vendo fruto em você. Meu Deus. É porque está dando resultado à sua vida. Ainda que você pensa que não está, mas há pessoas que queriam estar na situação que você está hoje. Há pessoas que querem, irmãos, o que você tem hoje. Há pessoas que querem ter o carro que você tem, a casa que você tem, a vida que você tem. Então eles vão te apedrejar. Porque eles não querem pagar o preço, Mateus, que você pagou. Meu Deus. É mais fácil tacar pedra para ver se eu derrubo os frutos dela. É mais fácil tacar pedra para ver se eu derrubo os frutos dele. Porque não tem capacidade de plantar. Porque não tem capacidade de reconhecer o que plantou lá atrás, está só colhendo no dia de hoje. Amém, irmãos? Que nós venhamos a partir de hoje plantar na vinha do Senhor, para que naquele grande dia nós venhamos colher as coisas boas do Senhor. Amém? Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Graças a Deus.